Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Battistini Talks, aqui com minha amiga Lilian Bertin. Oba! Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Obrigado, hein? Veio direto de Sorocaba. Direto de Sorocaba. Pegou um trânsito? Hoje não, fluiu super bem. É. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É uma honra. E, aliás, está aqui com uma mentora de storytelling. É isso aí. É. Storytelling, histórias que vendem. O que você conta? Assim? O que você ajuda as pessoas em quê, no caso? Bom, a minha mentoria, ela começou... Aliás, você fez um livro, não dá licença? Sim, claro. Mas fala da sua mentoria. Histórias que vendem, normalmente eu pego profissionais que já são muito bons naquilo que eles fazem, já fazem bem o que fazem, mas isso não significa que na hora de contar as histórias, eles criam engajamento com o público. Então, a gente traz essa roupagem de histórias, fazendo com que cada momento seja único. Que legal. Então, às vezes, eu me deparo com CEOs, por exemplo, que vão fazer apresentações e que eles passam mais tempo falando do currículo do que propriamente do que ele pode mudar na vida das pessoas. Eu normalmente pego esses profissionais e a gente vai trazendo, embalando a história deles para presente. E sempre com um foco estratégico. Que legal. O que você quer, qual é o objetivo que você quer atingir com a sua história? É visibilidade, é vender mais, é engajamento, reconhecimento. Tudo começou baseado nas minhas palestras, nas minhas experiências de palco e nas apresentações que eu assistia. Então, grupos de networking, por exemplo, não só o seu, mas tem pessoas que pagam para participar de grupos de networking. Sim. Que eu não acredito muito nisso, mas você viu? enfim, E o meu é gratuito, hein? o seu não é só gratuito, o seu é premium. É premium. O seu é para poucos e bons. Você é ótimo. Aliás, agora está ficando para muitos e bons, porque mais de 300. 320 hoje. 320 componentes. componentes. Muito, muito legal. É um privilégio fazer Obrigado. parte. E aí começou. Eu queria também te dar, antes de começar aqui, para você tomar uma aguinha, queria dar um presente para você, que é a nossa patrocinadora, a Le Creuset, do Alexandre e de toda a equipe. É uma garrafinha para você. Já tem água aqui já. É mesmo? Oba! Adorei a embalagem. Bom, Le Creuset, se só... Todo mundo gosta, né? Já conta uma história. Já conta uma história. Saúde. Saúde. Deixa eu abrir aqui. Olha, e com gás, Com do gás. jeito que eu gosto. Você queria sem gás? Com gás, do jeito que eu Não, gosto. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Eu adoro água com gás. Saúde. A minha também Geladinha. A minha também é com gás. Tá bem gelado, né? Muito bom. Posso pôr aqui? Pode, é sua. Ótimo. Conta um pouquinho, Lilian, da sua trajetória e o que se tornou a se tornar uma mentora e uma empresária de sucesso. São mais de 30 anos como empresária. Eu comecei em 1990, pleno plano Collor, mas eu já vinha do mundo corporativo. Comecei a trabalhar bem cedo. Cedo, eu digo assim, com meus 13, 14 anos de idade. Sempre em Sorocaba? Sempre em Sorocaba. Mas tive a oportunidade a primeira faculdade eu fiz engenharia, porque eu trabalhava numa construtora, então eu queria seguir nesse ramo. Mas daí comecei a namorar o Paulo. O Paulo já trabalhava com distribuição de bebidas e era tudo uma grande bagunça. E ele falou, olha, a gente vai casar, gostaria que você viesse trabalhar comigo. E eu falei, na empresa do seu pai não vou mesmo. E aí a gente criou a nossa própria empresa em 1990, que sucedeu. Hoje já são 68 anos que a nossa família está no comércio. No negócio, no comércio, e a gente começou a nossa trajetória. E essa necessidade de falar sobre o que a gente faz, porque quando você tem reconhecimento, seja em nível da sua cidade ou em nível nacional, como é o caso de vários empresários, normalmente a gente é convidado para falar como você fez o que você fez. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande, eu ficava imaginando, como que eu começo a falar sobre isso? Eu vou começar falando... cronologicamente, ou eu vou começar falando sobre as coisas que eu acredito, eu vou falar sobre mim, vou falar sobre a minha empresa, e aí eu resolvi estudar. Em 2000 foi o primeiro curso que eu fiz a respeito desse assunto, de oratória. E nunca mais parei.
E eu senti, depois dos meus 50 anos, quando meus filhos já estavam assumindo as empresas, eu tinha escrito o primeiro livro, que virou um best-seller. Eu comecei a ser convidada. Tá aqui o livro. Esse já é o segundo. Esse é o segundo? Esse é o segundo, é. Legal. Eu comecei a ser convidada para palestrar sobre o livro. Sim. E aí que eu busquei mentores, tanto nacionais quanto internacionais, e fui me aprofundando. A primeira palestra, eu passei num concurso para palestrar no Japão. Olha, você foi para o Japão? Fui 2 vezes. 2 vezes. 2017, por conta desse concurso. E depois eles me chamaram uma segunda vez em 2019. É um evento para brasileiros que tinha lá, um congresso para brasileiros de empreendedorismo. Que legal. E eu estive lá 2 vezes. Em Tóquio? Na verdade, Hamamatsu. Tóquio, eu fui recebida pelo consulado, enfim, eles são muito queridos, o consulado brasileiro, receptivos. Mas Hamamatsu, Nagoya, eu cheguei a fazer um tour. Toyota, eu dei um treinamento na cidade de Toyota, dentro do hotel da Toyota. Eu fiz palestra em churrascaria, fiz palestra em casas noturnas, porque os japoneses, eles são muito peculiares. Então, eles foram marcando as palestras para mim e eu ia. Então, eu chegava nos lugares e falava o que eu tinha para dizer. Mas tinha um tradutor? Sempre para comunidades brasileiras. Ah, então você falou em português. Sim, para comunidades brasileiras. Porque como eu falo sobre realização de sonhos, essa é a minha bandeira. Por trás de tudo que eu ensino, eu quero fazer com que as pessoas resgatem os seus sonhos e realizem os seus sonhos. E realizar sonhos não tem a ver com dinheiro, mas com coragem. Porque às vezes você tem dinheiro, mas você não se permite realizar aquele sonho que você gostaria de ter realizado. É verdade. Eu tenho um case que eu conto no livro de um engenheiro que é cliente nosso da loja, assim, um exímio conhecedor de vinhos, um cara super intelectual, que o sonho dele era cantar. E aos 75 anos ele se permitiu fazer isso. E eu conto o case dele no livro. Por quê? Não existe idade. E hoje, o Celso, quando a gente olhava para ele, ele era assim, bem fechado, sério. Hoje você olha para ele, o semblante dele é mais leve, a forma dele se vestir é mais descontraída. E eu não tenho dúvida que ele vai viver mais de 100 anos, porque está realizando sonhos. Que legal. O que você sentiu? Porque eu sinto que o DKSEC, que está no Japão, Sim. É um pessoal que se esforça muito, tem muitas dificuldades, né? Exato. E conta um pouquinho essa experiência de palestrar para eles, assim, no Japão. A primeira vez que... E o que você falou? Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Exato. Foi lá que eu criei o tema do meu primeiro livro, que foi A Hora Extraordinária. Eu precisava ensinar aquelas pessoas que eles já tinham feito a pior parte, que era atravessar o oceano. Só que eles chegam lá, eles se esquecem disso e trabalham 14 horas por dia nas fábricas. Ou mais, né? Ou mais, né? E o que acontece? Eu precisava incentivá-los a resgatar esse sonho. E foi aí que eu criei a Hora Extraordinária, porque o que é muito comum para eles? Fazer horas extras. E a Hora Extraordinária era aquela que eles não apenas trocariam por dinheiro, mas que eles tirariam para realizar os sonhos. E aí, alguns cases muito incríveis a gente conseguiu colecionar. Puxa, que legal. Sabe? Incentivando para que eles tivessem uma visão de futuro. Até porque, no Japão, eu não sei se você tem conhecimento, o sistema deles de aposentadoria é totalmente diferente do nosso. Eles trabalham muito mais tempo, eles não têm todas as regalias que nós temos aqui. É bem diferente. Então, ali você tem que pensar na questão financeira, o que eles não pensam. Muitos estão lá endividados. A segunda vez que eu estive lá, não sei como está agora, mas pessoas um pouco mais idosas estavam cometendo pequenos delitos para serem presas, para ter comida, ter onde ficar. Puxa. Então, é muito triste isso. E eu não estou falando só dos DKSEGs, não. Estou falando de japoneses mesmo. Fazendo isso. Exato. Então, a gente percebe que essa questão... É difícil, assim, né? Em todos os países, né? A questão econômica, ela é desafiadora em todos os países. Uhum.
E depois do Japão, eles me indicaram o pessoal dos Estados Unidos. Depois eu estive, acho que 4 ou 5 vezes palestrando para grupo de empreendedores nos Estados Unidos. Você foi como voluntária mesmo? Alguns a gente é para participar de eventos como voluntário, vendendo livros, vendendo mentorias. Vamos dizer assim... É um ganha-ganha. É um ganha-ganha, exatamente. É. Depois teve Portugal e depois teve Dubai, que foi onde... Ah, você foi em Dubai? Fui. Palestrou para brasileiros? Para brasileiros em Dubai. A comunidade é grande lá? Tem razoável, razoável, Só que assim, no nosso grupo não tinha muitos espectadores, mas quem estava lá era importante, eram pessoas interessantes. Então valeu. Que legal. Porque eu comecei a escrever esse livro em Dubai. Minha idade não me define. Dubai foi dos primeiros países que abriu a fronteira depois do Covid. Acho que foi Dubai e França, se eu não me engano. Fui passar meu aniversário com o Paulo lá. E no penúltimo dia que eu tinha que fazer aquele teste PCR, fui diagnosticada com Covid, eu e o Paulo. Ficamos 10 dias trancados num quarto, sem poder sair. E aí eu pensei e repensei sobre a questão e se eu morro aqui? O que eu realizei de sonhos na minha vida? O que falta eu realizar ainda? E resolvi escrever. Você é uma pessoa que reflete muito. 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 Você é introspectiva? Na verdade, eu sou bem expansiva, mas sou observadora. Entendi. E é muito interessante. Eu gosto de colecionar histórias. E quando a gente coleciona histórias, inevitavelmente seu conhecimento vai se ampliando. Vai se ampliando, né? Você estudou o quê? Primeira faculdade que eu não concluí foi engenharia, segunda eu fiz direito. A segunda fiz direito foi ótimo, tipo, eu fiz direito, né? Literalmente direito. E você que organizou, então, a empresa Bertin, que hoje desponta no, desculpa falar interior, né? Mas assim, mais afastado de São Paulo, em relação às bebidas. Eu posso dizer para você que eu fiz a parte técnica, financeira e administrativa. O grande maestro foi o Paulo. O Paulo, né? E acho que há uns 10 anos atrás eu já comecei a fazer essa transição. Então você não está mais lá na empresa? Não. Eu participo do conselho. O Paulo também? O Paulo, ele ainda está atuante. Não tanto quanto antes, porque agora meus filhos que tomam as decisões. Você tem 2 filhos? 2 filhos, exato. O Rodrigo e a Vivian. Você já é vovó, né? Eu sou vó de 2 netos lindos. 2 netos lindos. Eu sei. Quando você é apaixonada por eles, eu vi lá o Dudu. E hoje como que chama essa outra empresa sua? LB. Né? Ela é especializada em crescimento empresarial e humano. Porque, assim, não existe como você falar em crescimento empresarial sem o lado humano. Sim. Se você não for uma boa pessoa, você não tem como fazer coisas edificantes. Então, eu cuido muito desse lado. E como eu tenho essa bagagem de negócios, porque a gente vai ficando cascudo com a vida. Né? Então, a necessidade obriga a gente a descobrir e testar muitas coisas, porque não teve ninguém que me ensinou. A gente foi aprendendo a duras penas. Eu fui fazer direito, para você ter uma ideia, quando eu fiz a Universidade de Direito, eu tinha 35 anos. E as pessoas falavam, mas você vai fazer direito por quê? Se você já é empresária, se você já tem resultados. Porque eu senti necessidade de entender mais a fundo aquilo que era passado, porque eu não conseguia entender aquelas nomenclaturas diferentes. E as coisas estavam crescendo e eu precisava acompanhar. E eu sempre fui muito fuçadora. Então, assim, fui estudar Direito, depois fui estudar Desenvolvimento Humano, depois fui estudar a respeito de comunicação, para como eu ia me comunicar com as pessoas. Fui para fora... fui para o Vale do Silício várias vezes acompanhar missões de empresários para saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo, para onde o mundo estava caminhando, quais eram as tendências. Olha só. E as pessoas falavam... Mas você se aprimorou muito. Eu sempre gostei de estudar. Eu acho que estudar é uma oportunidade que a gente tem que abraçar para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Eu acho que a mulher estuda mais que o homem.
Pode ser. Hoje em dia os homens estão acordando para essa necessidade. A Regiane é muito mais dedicada do que eu. Lá. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa interessante, eu vou passar para o Paulo, olha, você tem que ler isso aqui. Ele fala, quando virar filme, eu assisto. Aí, Paulo. Mas eu acho que você é a primeira pessoa que eu converso, Lilian, que já palestrou no Japão, Estados Unidos e Dubai. E Portugal. E Portugal. Sim. Eu comecei a fazer o trabalho inverso, porque no Brasil existia assim, um certo preconceito contra palestrantes mulheres. E, assim, alguns nomes, eles são muito lembrados e outros nem tanto. Sim, tem muita gente hoje, né? Tem muita gente, exatamente. Como eu venho do mundo empresarial e eu falo sobre coisas que eu vivi, eu fiquei pensando, como que eu vou me diferenciar nesse mar vermelho que existe aqui, vamos dizer assim, porque já tem muita gente. A partir do momento que apareceu essa oportunidade do Japão e eu comecei a transitar nesse mundo internacional, ficou muito mais fácil. Daí as pessoas começaram, quem é essa que está fazendo palestras lá fora? E aí abriu-se muitas oportunidades. Então, por exemplo, um grande evento de marketing digital que acontece, eu palestrei no Teatro Bradesco para 4.000 pessoas, a abertura dos Segredos da Audiência, que é um grupo de marketing digital. Também ingressei no mundo do marketing digital, aprendi muito sobre esse assunto, que não é um assunto, vamos dizer assim, da minha faixa etária, que a minha faixa etária domina, né? Porque o mundo digital... Não só a sua, a minha também. Olha lá. Eu sou totalmente analógico. E hoje eu posso dizer que eu sou totalmente conectada. Aliás, eu sou uma das mais conectadas da minha casa e da minha família. Por quê? Porque eu comecei a me apaixonar por esse mundo. E aí que veio o convite para escrever o primeiro livro, porque a presidente da editora, a Roseli, que é da editora Gente, ela estava no mesmo grupo, numa missão em Las Vegas, que nós fomos visitar as Zappos. A Zappos, do Tony Hsieh, é uma empresa de e-commerce que vende sapatos. E o slogan deles é "Entregamos felicidade". E o Tony Hsieh, ele era um excelente palestrante, não está mais entre nós, mas ele era um excelente palestrante, super requisitado, e eu sempre fui fã do Tony Hsieh. E fomos visitar a empresa dele e tal. E no dia seguinte dessa visita, a Roseli resolveu marcar um café da manhã numa lanchonete perto do hotel e falou, olha, quem tem interesse de escrever livros, vamos lá nesse café da manhã. E eu fui para falar sobre quem? Sobre o meu filho. Coisa de mãe. Meu filho, ele é um sommelier, ele fala muito bem sobre vinhos, ele fala de uma maneira descontraída, fácil. E ela falou assim, Lilian, o Rodrigo vai escrever o livro dele, mas eu quero que você escreva o seu. Eu falei, eu não tenho livro. Ela falou, tem, porque eu vejo como você age aqui, no meio dos seus pares, empresários, e eu vejo você também lá no meio da molecada do digital. E eu percebo que você tem um método para fazer o que você faz. E aí que ela me desafiou a escrever o livro. Em 6 meses o livro estava escrito. Caramba, parabéns. O primeiro, né? Esse aqui é o segundo. Esse é o segundo. Tá fazendo o terceiro? O terceiro agora, que vou falar, inclusive, sobre storytelling, sobre toda essa trajetória e o que eu tenho visto de bom e de ruim no mundo das apresentações. Que as pessoas, às vezes, perdem oportunidades incríveis de fazer um engajamento entre um tópico e outro, de dar show, realmente. E eu vou escrever sobre isso, para que possa, muitas vezes, trazer luz a uma apresentação para essas pessoas que são muito gabaritadas, muito capacitadas e que não têm, muitas vezes, noção dessa outra parte, que é a parte de apresentações impactantes. Ô, Lília, você é uma pessoa inquieta, né? Eu, totalmente. Porque trabalhou com o Paulo na empresa, ficou no conselho, não conseguiu, agora criou sua outra empresa. Exato. Eu sempre fui assim, desde criança. Eu não me lembro na minha vida de não ter dinheiro no bolso. Com 9, 10 anos de idade, eu tinha um monte de tias que se reuniam às quintas-feiras para tomar café. Mas eu sinto que você não faz isso só pelo dinheiro. Não, eu faço porque eu amo. E, aliás, essa é a grande sacada de qualquer coisa. Você tem que ter paixão pelo que você faz. É verdade. Porque o dinheiro pelo dinheiro não satisfaz seu coração.
dinheiro é importante. Eu gosto de dinheiro. Paga os boletos. Paga os boletos, precisamos. Mas quando você coloca a sua paixão em compartilhar, as pessoas sentem. Sentem. A energia, Sim. o brilho no olho, Sim. a empolgação. Sim. E isso faz diferença em qualquer situação. Sim, verdade. Quais foram os maiores desafios seus para você, que você encontrou ao longo da sua carreira? Pode também falar um pouco da empresa de bebidas? Ao longo da minha carreira foi quando nós começamos, porque nós tínhamos um nome, mas a gente não tinha capital. Ou seja, o dinheiro não era nosso, era do pai dele. Você entende? E nós tínhamos que... E o meu sogro, ele era tão danado que ele tinha um barracão na frente do dele e ele alugava pra gente. Alugava. Assim, tinha que pagar aluguel bonitinho ali. E eu me lembro... Você fala, gente, ela fala barracão, mas não é um barracão. Isso aí é gente de interior falando. Por que você fala barracão? Mas é um barracão. Não é barracão. É um prédio. Nós somos muito simples. Nós somos pessoas que fazemos, independente se é bonito, se é feio, se é bom, se é grande, se é pequeno. Mas aquilo tá longe de ser um barracão. Agradeço. Hoje eu reconheço que você está certo, mas para mim sempre foi essa nomenclatura. Nossa, nada a ver, Lilian. Mas assim, não começou bonito como é hoje. Você fala barracão, o pessoal vai achar que é um barraco. Sabe como era meu ar-condicionado no início? Há 35 anos atrás, era uma folha de zinco, de verdade, era um barracão. Isso dá até música, hein? E era uma mangueira de borracha que caía assim, para dar aquela acalmada no calor, sabe? E ali eu criei o meu primeiro filho. O Rodrigo nasceu ali, naquele cubículo, e o barracão era bem grande. Eu não usava saias, porque se chegasse um caminhão da rua, era eu que subia para conferir. Ou seja, se algum motorista quisesse me enganar, eu olhava o lastro, se não tivesse certo, eu mandava baixar a carga no chão, porque daí eles aprendiam e nunca mais tentavam, dar uma despertinhos. Então, assim, os desafios foi nova, porque eu era relativamente nova. Filho, casa, marido, trabalho. Ou seja, compor todos esses papéis não é uma tarefa fácil. Sim. A gente sabe que homens e mulheres são importantes, mas mulheres, elas têm uma sobrecarga um pouco maior. E como eu e o Paulo temos idades parecidas, eu tenho 58, o Paulo vai fazer 60, nós dois éramos muito jovens. Eu vejo hoje meu filho, a preocupação que ele tem com a esposa, sabe? De ajudar, cuidar, trocar, enfim. Naquela época não era muito assim, não. Mas esse acho que foi um dos grandes desafios. Passou, meus filhos estão super bem, são muito gratos, são pessoas do bem, são pessoas assim, pé no chão, né? Conheci sua filha. Dar essa educação também é um grande desafio, para que você mostre valores para as pessoas. Porque o que eu vejo hoje em dia, que eu sinto um pouco nos pais de hoje em dia, é a inversão de valores. Você pode dar tudo material, mas muitas vezes você não dá a educação. E a educação é a base do lar, da casa, da família, de bons cidadãos. Eu acho que esse foi um grande desafio, mas que tem uma frase do Isamitiba que eu adoro. O Isamitiba, ele dizia assim, que os filhos são para os pais segundo a educação que recebem, ou um presente ou um castigo. E, às vezes, eu olho para os meus filhos e falo, obrigada pelo presente. Porque é um privilégio. É um privilégio, né? E quando a gente vai evoluindo, é uma dicotomia muito grande entre você poder dar e você não dar, sabe? Existe aquela dúvida, puxa, mas eu podia dar, mas será que eu devo dar? E qual é a sua... Eu sempre fui durona, eu não dava. Então, eu sempre negociava. Bom, você fez igual o seu sogro. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu acho que eu fui um pouco mais brava até. É? Eu sempre fui muito brava. Você cobrou o lugar do quarto? Não, meu filho tinha 25, 26 anos. Eu falei, hora de sair de casa.
Jura? Sem dúvida. E eu moro numa casa bem grande. Hora de sair de casa. Ele, como assim, mãe? Você tá me mandando embora? Eu falei, sim, eu não quero um homem de 30 anos morando na minha casa. Né? E nossa, olha, posso falar? Parabéns. Obrigada. Eu acho que deu certo. Eu não teria coragem de falar isso com a minha filha. Eu tive coragem. E aí, o Rodrigo alugou um apartamento. Ele falou isso, mas você tá me mandando fora de casa e você falou o quê? Tô. Sim. E ele respondeu o quê? Ele não teve alternativa, ele procurou um apartamento, né? Ele alugou um apartamento, que era o que ele podia na época. Começou a montar as coisinhas, alugou inclusive com móveis e tal, que ele não tinha o que levar. E foi muito interessante, porque passou uns 15 dias que ele estava morando sozinho, ele chega em casa, oi mãe, com uma sacola, né? E eu, o que é isso? Eu trouxe para Ondina. Eu falei, você tá doando? Não, mãe, é para Ondina lavar. Falei, pode levar isso embora daqui. É ônus e bônus. Você vai morar sozinho, vai cuidar do que é seu. E ele, mãe, a Ondina fica sozinha nessa casa. Não tem problema, ela é dessa casa, não é da sua casa. Pergunta para ele isso. Até hoje ele lembra disso. Caramba. Mas hoje, você veja, hoje, ao contrário disso, nós almoçamos todos juntos na minha casa. Eu tenho uma cozinheira que cozinha para todos nós, que faz marmitinha para os meus netos, para levar para casa, faz marmitinha pro jogo disso, daquilo outro. Então, hoje eu sou, assim, um amor. Mas a hora de educar, eu eduquei. Parabéns. E com a sua filha a mesma coisa? É que a Vivian, ela já saiu? Ela já tinha ideia de morar com o namorado. Ela falou isso com o pai. E interessante, olha só como os filhos, eles pegam o espírito da coisa, né? Quando ela falou que ia morar com o namorado, o Paulo falou, não. Como assim morar? Não existe isso. Ela falou, pai, eu sou uma empresária. Eu não vou casar se eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu vou primeiro morar com ele. O test drive. Mas aqui, esse morar tá lá há mais de 10 anos e tá tudo bem, né? Tem o Dudu e... Não casaram? Casaram. Agora já casaram. E o Paulo não interferiu na sua educação quando você falou isso pro seu filho? Na verdade, ele não gostou muito, não. Ele não gostou, porque o Paulo levava em consideração o aspecto financeiro. Como assim? O menino vai gastar à toa? Aqui ele está aqui em casa. Eu falei, por isso mesmo, nunca vai ter nada aqui em casa. Você acha? O que a galera faz? Mora na casa de pai e mãe, pega o dinheiro e vai viajar, vai passear. Não pensa em construir construir algo. Bom, eu respeito todas as educações, eu sou muito eclética, mas para mim foi o que funcionou na época. Era o que eu sabia fazer na época. Que isso foi quantos anos? O Rodrigo tem 35 anos, tem uns 10 anos, 9, 10 anos que eu fiz isso. E hoje ele, né, tem a filhinha dele, casou, tem a esposa dele que também é empresária, só que é do ramo alimentício. Vivem super bem, enfim. Hoje eu não tenho mais essa preocupação de educar. Hoje a minha preocupação é, dentro de um bom senso, deseducar, que são os meus netos. Eu ia te perguntar isso, como que é a Lilian como avó? Eu brinco, deseducar, mas eu não gosto de criança mal educada. Eu sou criteriosa, mas dou aquela... Você deixa eles fazerem tudo. Quase tudo. Por exemplo, eu faço a tarde da massinha. Então, forra-se a mesa lá da sala de jantar e deixa fazer bagunça. Eu não fazia isso com os meus filhos, mas hoje eu faço com os meus netos. Que engraçado, né? Então, é muito bom. Eu digo que os netos é a oportunidade que a vida te dá de você recompensar, muitas vezes, o que você não pode ser para os filhos. Porque é uma fase, em tese, em que nós estamos mais tranquilas, embora a minha agenda não seja uma agenda tranquila. Hoje mesmo, imagino. A gente teve uma reunião de manhã, antes de vir para cá, num outro local, e o Rodrigo falou, mãe, quinta-feira, como é que está a sua agenda? Eu falei, quinta depende do horário, tal horas. Eu falei, tudo bem, você pode ficar com a Maia... Porque, assim, se não falar com 3, 4 dias de antecedência, eu não consigo. A minha agenda é lotada de coisa. Que bom. E ainda tem o meu curso digital, que eu estou lançando agora. Em breves, acho que no máximo em um mês já tá sendo lançado. Tem uma equipe, então?
Eu tenho uma equipe, não são remotos, né? Cada um num lugar, que essa galera é assim, né? São os nômades digitais, cada um mora num canto, mas tá saindo. Vai sair aí o nosso curso online, nossa mentoria em grupo online também. Que legal. E tem algumas mentorias que são personalizadas para pessoas. Então você estava gravando aulas. Estou gravando. A gente já montamos a grade. Inclusive, agora eu dei uma entrevista recentemente para um podcast também, que eles querem que eu grave. É um grupo grande que eles querem que eu grave um curso que pode ser. Como fala? Avalizado pelo MEC, né? Então, eles têm uma plataforma onde você grava lá o seu conteúdo e leva a chancela do MEC. Poxa. Mas estou estudando a possibilidade. Eu gosto muito de independência, sabe? De fazer as coisas que eu sinto que são necessárias. Tem algumas questões que muitas vezes é só para... vamos dizer assim, bater carimbo ali. Não tem necessidade. Aonde você quer chegar, Lilian, com essa questão? Primeiro, eu adoro palco. Então, eu quero mais visibilidade enquanto palestrante. E segundo, como eu levanto essa bandeira de realizar sonhos, quanto mais pessoas eu conquistar e quanto mais cases eu tiver de pessoas que realizaram sonhos, aí eu acho que eu vou sentir... Aliás, já tenho sentido isso, porque eu tenho muitas pessoas e muitos relatos de que eu estou fazendo a diferença. E poder se reinventar após os 50 anos eu digo que vamos dizer assim, é uma aventura que requer muita humildade. Porque uma coisa é você ser reconhecido pelo que você faz. Você já passou por isso. Eu sei da sua história, você já passou por isso. As pessoas batem né? Batem no ombro e você é o máximo porque elas têm interesse, elas querem vender para você, elas precisam da sua empresa, elas precisam do seu cargo, elas precisam da sua cadeira para resolver alguma coisa. Quando você recomeça, ou seja, você é zero naquilo que você está recomeçando, você começa com a sua bagagem, né? Muitas vezes eu tive que mostrar realmente, olha, eu sou competente, eu sei o que eu estou fazendo. E as pessoas muitas vezes não dão crédito. Uhum. E recomeçar é um ato de humildade. E quanto mais sucesso as pessoas têm, menos elas querem recomeçar. Porque elas ficam pensando, e se eu não tiver o mesmo sucesso? Como que fica a minha reputação? É porque você já chegou no topo, né? Estou falando financeiramente. E também até... nessa área que você, junto com o seu marido, construiu. Vocês construíram um legado, né? E agora você está recomeçando essa área. Você acha que hoje você entende tanto quanto um jovem de 20 anos de digital? Não tanto quanto, porque tem algumas ferramentas que são bem específicas e que eu não pagaria o preço da curva de aprendizado. Mas por que você não pagaria o preço? Eu não pagaria o preço porque é muito desafiador. É uma curva de aprendizado grande. Por exemplo, tráfego pago. Para você entender sobre tráfego pago, minimamente, para que você tenha resultado, são muitas métricas. Olha, é um caminho, assim, é um estudo muito profundo. Então, quem faz isso decentemente, tá? Decentemente. Sim, é um profissional. Com critérios. Então, para que eu vou fazer isso se já tem alguém que faz muito bem isso? Aí você contrata o cara. Eu aprendi isso na minha vida empresarial. Traga pessoas melhores do que você, mas saiba o que você vai pedir. Então, você tem que saber sobre estratégias. 2016... Lógico. Adorei. Lógico. 2016, eu fui para um curso em San Diego que chama Trafficking Conversion. Quem dava esse curso era o Ryan Das. Era um curso para pessoas técnicas. Eu não sabia nem o que era funil. Para mim, funil é o que tinha na casa da minha avó. E não é que eu aprendi sobre funil, eu aprendi sobre funil estendido, que poucas pessoas falam sobre funil estendido, porque funil é assim, você tem lá o topo do funil, que você traz muita gente e depois as pessoas vão seguindo com você. O tal do lead. Exato.
Então, o lead começa lá no topo e vai seguindo com você. Sim. Mas tem o funil estendido. Quando você já tem esses leads, você faz collab com pessoas que não têm os mesmos leads que você, mas que podem se aproveitar dos leads que você já tem para vender ou para fazer prospecção, tá certo? E aí, essas estratégias, eu não preciso saber fazer. Eu preciso de uma boa pessoa que saiba fazer, mas eu tenho que saber que ela existe. Entendi. E aí, eu vou atraindo As pessoas, collabs. as collabs, que são muito interessantes. Que A não- relação ganha-ganha. Sim. Que é o tal de marcar a pessoa no Instagram. Não, esses dias eu No LinkedIn. eu fiquei chocada esses dias, porque eu comprei lá como chama? Um protetor solar, que eu adorei. E eu fiz uma demonstração para um pessoal, né, para os meus Qual que é o seu Insta seguidores. pro pessoal te seguir? Fala aqui. O meu é lilianbertin.oficial. Aqui, ó. lilianbertin.oficial. E eu fiz uma demonstração para as pessoas e marquei a empresa, né? Eu não vou falar o nome aqui, marquei a empresa. E a empresa entrou em contato Não comigo. fala mesmo, não tá pagando nada. Não tá pagando nada. A empresa entrou em contato comigo e hoje eu sou garota propaganda dessa empresa. Ah, eu tô te seguindo já. Hoje eu sou garota propaganda dessa empresa de como fala? De maquiagem, Protetor solar. E no começo eu relutei um pouco, mas eu falei, gente, eu faço indicação de graça para todo mundo. Se eu gosto de um produto, eu falo do produto porque eu gosto do produto. E como tem muita Você faz gente bem que me vídeo, tá bem segue, legal aqui. Você faz bem vídeo. Eu acho que o meu nome devia ser Lilian Aparecida. Ficou só Lilian. Você tá sendo muito transparente. Muito legal. Porque desde criança eu sempre gostei de jogral, sempre gostei. Você imagina que eu fui estudar direito porque eu fui numa formatura e vi o cara falando lá, o orador falando, eu falei, eu vou ser oradora. O que eu tenho que fazer para ser oradora? Tem que se formar na faculdade. Eu falei, então vou me formar em direito. E desde o primeiro ano eu participava de tudo. Falava de fazer uma apresentação oral, era eu que ia. Prova oral, era eu que ia. Eu fui oradora da minha turma e de toda a universidade. Fui oradora 2 vezes. Porque eu tinha... Então, quando eu tenho um sonho, eu fico imaginando aquilo acontecendo e penso, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Com best-seller é a mesma coisa. Quem sou eu na fila do pão? Uma mulher do interior, que tem sua empresa no interior, que escreveu um livro. E como esse livro vai virar best-seller? E eu só me preocupava com isso. Eu falava, eu não quero escrever um livro que vai ficar na prateleira. Perguntei lá na editora, o que tem que acontecer para o livro ser best-seller? Tem que vender no mínimo 3.000 cópias assim na primeira tiragem. Não tive dúvida. Eu passei o chapéu para todos os meus fornecedores que me atendiam lá há 30 anos e falei, você compra 500, você compra 100, você compra não sei quanto, nananá. E o dia que o livro sair, eles vão faturar e vão mandar para vocês. O meu livro saiu best-seller. Por mim. Só que como eu vendi para fornecedores de todo o Brasil, o meu livro foi distribuído para todo o Brasil. Então, por mim. Quer dizer, a editora faturou para essas pessoas e eles receberam. E quando dá lista... Quanto você tá cobrando o livro? R$ 42,90 esse segundo. E o primeiro acho que vende na Amazon, não sei quanto que vende na Amazon. Legal. 50, 59, uma coisa assim. E, enfim, são estratégias comerciais. Sim. Que o que você faz na vida, você faz nos negócios. O T. Harv Eker, que é o autor daquele livro O Segredo das Mentes Milionárias, ele diz isso. Como você faz uma coisa, como você faz tudo. Como você é aqui, é como você é em tudo. Né? Não tem como ser 2 pessoas. Não. E Esse negócio que fala, né? Em casa eu sou uma pessoa e no trabalho eu sou outra. Eu também não acredito nisso. Não tem como. Você não tem um zíper que tira e se fala, agora eu sou dona de casa. Não. Não existe. E isso me dá uma liberdade para quando as pessoas são autênticas, isso traz uma liberdade maravilhosa. A verdade vende. Verdade. A verdade vende. Porque eu acho que as pessoas, que nem você que também é comerciante, como eu, quando as pessoas sentem a verdade. Sem dúvida. E também sabe quando o cara é um 71. Lógico. Ou 66, né? Exato. Como o pessoal fala. É. Então...
Não tem como. Não tem. Ainda vale o ditado que os olhos são a janela da alma. Ainda vale. Adorei isso. Que orientação você daria para quem deseja iniciar um negócio? Eu gosto de falar sobre... Antes eu falava sobre 3. Agora eu gosto de falar sobre 4. P's. Você aumentou um P? E isso a bagagem, a vida me ensinou. Produto, tá certo? Você tem que ter um bom produto ou serviço de qualidade, de excelência, minimamente viável, tá certo? Pessoas. Se você não for uma pessoa boa com pessoas, se você não tiver pessoas engajadas no seu projeto... Eu tenho ouvido muito isso, sabia? Pessoas. Pessoas. Pessoas, na verdade, hoje em dia, é o maior desafio de todas as empresas. Não importa o nível da empresa. É um grande desafio. Aquilo que, em inglês, a gente chama de profit, que seja, é lucro. Você não é uma casa de caridade, você tem que ter lucro. Então, ajustes, despesas, receitas, tal. E o P, que eu digo que ele define todo o resto, que é paixão. Que é na hora que o bicho pega, você está lá porque você acredita. É a sua paixão, que faz você fazer o que você faz. Que faz você acordar de manhã sabendo que você tem aquela missão de fazer aquilo acontecer. Todas as pessoas de sucesso que eu vejo... que as pessoas de sucesso, elas deixam rastro e elas têm um padrão muito parecido. Todas têm paixão pelo que faz. E se não tem, podem até ter sucesso, mas não se sustenta. Ou ela vai detonar a saúde, ou ela vai detonar a família. Você entende? Sim. Porque está forçando uma natureza. Sim. Então, tem executivos que têm sucesso, maravilhoso. Mas vê lá os pilares importantes da vida dele, como estão. Que preço ele está pagando por aquilo. Agora, se é uma paixão, isso faz você se retroalimentar, porque a paixão ela traz essa energia boa. Se você aproveitar essa energia, a coisa flui. Flui. Eu achei interessante, Lilian, você ser uma pessoa totalmente hoje digital, trabalhando digital e escrever livro. Adoro livro, desde criança. Livro é uma paixão para mim. Ler, para mim, é uma paixão. E eu sinto que o livro, quando você pega nele, Sim. é o sinestésico que você está desenvolvendo. Por isso que o cheirinho de livro é igual quem gosta de cheiro de carro novo. É aquele cheirinho que você fala, ai, que gostoso, um livro novo. Eu adoro cheiro de carro novo. Ah lá, eu também gosto de cheiro de carro novo, mas o livro, eu posso ter muitos mais do que carros. Ter tanto carro, né? É bom, mas... O que motivou você a escrever o livro? Você contou que você estava, né, em Dubai, mas quais são as histórias impactantes para você escrever esse livro? Os livros, né? Eu vou falar dos vilões, porque as pessoas dizem que não realizam sonhos por causa de alguns vilões, que eu chamo de vilões. Então, tem pessoas que falam, olha, eu não realizo sonhos porque eu não tenho tempo. É um vilão. Tempo. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem tanto dinheiro, é tão pobre que só tem dinheiro, porque ela não tem tempo para usufruir do dinheiro que ganha. Conhece pessoas assim? Muitas. Eu conheço, tá certo? Então, ela tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem pessoas que têm tempo, não têm dinheiro. Então, o dinheiro também é um vilão, porque se você não tem dinheiro, ninguém dá carona andando a pé. Então, é importante a questão financeira. Você está bem financeiramente. Exato. Então, os relatos que eu tenho, a grande maioria, eu não posso pensar em sonhos, porque ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro. Depois que apareceu o primeiro livro, aí começaram a aparecer outros relatos. E não tem os dois, sabia? Tô brincando. Não fala isso. Não fala. Eu te proíbo de falar isso, porque palavras têm poder. E você tem. Eu tenho sim. Tem. Aliás, você tem uma coisa que o dinheiro não compra. É verdade. Tá certo? Tá certo. Que é credibilidade. Sim. Isso dinheiro nenhum compra. Obrigado. Isso você tem de sobra. E daí apareceram outros relatos. Eu não realizo porque eu não tenho mais idade. Ou eu tenho pouca idade. Então,
Eu vi casos, por exemplo, de startups pequenas, pessoas jovens que falam assim, mas você não tem idade para isso? Como assim você vai entrar nesse mundo? Isso é muito novo. Aonde diz que a idade cronológica define o nosso sucesso ou a nossa capacidade? E a questão idade começou a aparecer muito. E, inclusive, a idade é uma questão de saúde pública. Se a gente não tomar cuidado e não olhar para essa questão do etarismo com carinho, o mundo está mudando. As pessoas estão tendo menos filhos. A base da pirâmide aqui no Brasil, que era considerado um país jovem, não é mais uma base alargada. Ela está afunilando. E o topo lá em cima, que era um topo para poucos, que era em média de 70 anos ou mais, já aumentou isso. Acho que a última medição foi de 74 anos a expectativa de vida. Mas a gente sabe aí que tem a ciência e a tecnologia a nosso favor, nos ajudando nesse sentido, que pode fazer com que a gente viva muito. E aí, como é que fica? Você vai ficar 90, 100 anos aqui nesse mundo, preso a uma única coisa? Ou será que você pode começar a resgatar coisas que você deixou para trás e realmente realizar? Se permitir realizar. Então, eu falo tanto de quem tem pouca idade, quanto de quem já tem mais experiência. Porque a idade é um número. Quando você fez 50 anos, te deu um piripaque? Você ficou preocupada? Nunca. Eu adoro envelhecer. Mas porque você escreveu um livro... Minha idade não me define. Mas você entrou em alguma... Não, eu escrevi esse livro baseado na idade porque os relatos das pessoas que não realizavam sonhos se baseavam na questão cronológica. Eu não vou fazer outra universidade porque eu já estou velha para isso. Como velha? Se eu fui para a universidade com 35 anos e terminei com 40. Entende? Mas 35 não é velho. Mas tem gente que se acha velho com 35 anos. Nossa, tem gente que se acha velho para ter filho com 35. Eu já estou envelhecendo. Tudo bem. A gente não tem, talvez, cientificamente falando, a mesma virilidade. Mas hoje em dia você pode congelar óvulos. Tem a ciência aí para te ajudar. Ou seja, não existe limite desde que a natureza permita. Óbvio. Uhum. Lilian, como que você vê o papel hoje da mulher nessa área corporativa? Ainda existe algumas distorções que precisam ser corrigidas. Questão de salário, questão de... Enfim. Existem poucas CEOs, na minha opinião. Eu vejo que é uma minoria que chega ao cargo de CEO e o quanto as mulheres são dedicadas, ainda existe algum trabalho para nós mulheres realizarmos no sentido de conscientização, mas que já está melhorando. Então, eu sempre prefiro ver o copo cheio. Legal. Tem alguma questão que eu não tenha perguntado sobre essa questão da sua mentoria e da sua empresa? Você gostaria de falar? Eu acho que a gente falou basicamente sobre tudo. Tudo, né? Então eu vou te fazer algumas perguntas aqui que você vai me falar o que significa cada uma delas para você, tá? Tá bom. O que você aprendeu dos seus pais? Meu pai, honestidade. Meu pai até hoje não trabalha com cartão de crédito, gente. Chega a ser absurdo assim. Então ele trouxe a criação foi muito rígida. E da minha mãe, a solidariedade. Então, a mamãe, ela costura junto com outras pessoas para os pobres. Ela me ensinou a ter empatia, alegria, sorrir para as pessoas, tratar as pessoas bem. O que você pensa sobre o casamento? É uma instituição que vale a pena. E não é algo que a gente tem que fazer para ver se vai dar certo. A gente tem que fazer e querer fazer dar certo. Filhos? É a maior realização da minha vida. Netos? Duplamente. O que você pensa da sociedade atual? Eu acredito na sociedade. Eu acredito. Por mais que existam desafios, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Mas existem pessoas de bem e é nelas que a gente tem que colocar a nossa esperança. Principalmente nas crianças. Também é. Um lugar. São tantos lugares. Eu acho que um lugar para mim é o mundo.
Eu adoro conhecer. E você sabe que esse ano eu morei 2 meses no Canadá. Então, assim, eu não perco uma oportunidade de conhecer. Não importa se é longe, se é perto. Eu acho que o mundo é pequeno demais para que a gente se restrinja e que a gente não se permita conhecê-lo. Uma paixão? Olha, foi só uma. Que bom que você tem várias. Eu tenho várias paixões. Eu não diria só uma. O Paulo é uma paixão. É uma grande paixão na minha vida. Eu acho que... Olha a declaração de amor, Paulo. Ele sempre será. Sempre será. Eu acho que a gente tem um respeito muito grande enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E foi uma relação que sempre deu certo, né? Eu falo que, como diz o poeta, que seja eterno posto que é chama e que seja infinito enquanto dure. Lindo. Um desprezo? Mentira. 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 Maldade. Mentira. Essas coisas que, assim, acabam diminuindo o ser humano, sabe? O que você não faria de novo? De novo? Caramba. Eu não costumo muito me arrepender das coisas, mas talvez palavras duras que eu já tenha dito para alguém. Porque quando eu quero, assim, quando eu quero levar uma pessoa na lona, eu levo com palavras. E isso eu venho trabalhando, sabe? Porque não precisa agredir, não precisa gritar, mas são palavras duras. E eu venho trabalhando isso. O que você diria para a Lilian se encontrasse a Lilian com 30 anos? Segue em frente, acredita que vai dar certo. Mesmo porque deu, né, Lilian? Eu queria te agradecer, foi uma honra estar aqui com você. Queria agradecer a Pedra Forte, a Cíntia Parada, ao Felipe Parada, por proporcionar essa oportunidade aqui para a gente podcast. Vê lá, gente, www.pedraforte.com.br. Lilian, foi um prazerzaço estar aqui com você. Prazer é meu, muito Ricardo. obrigado. É sempre muito bom estar com você. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.